Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à aula magna do PROES de Desenvolvimento e PROES de Licenciatura. O objetivo desta aula é dar início, oficialmente, ao curso de extensão para os estudantes bolsistas do PROES de Desenvolvimento e PROES de Licenciatura, turma especial 2019-2. Estamos transmitindo esta aula magna via webconferência das instalações da Unisul para 19 pontos de transmissão nas instituições de ensino superior da ACAF, distribuídas pelo Estado de Santa Catarina. Lembramos a todos que, para comentar ou questionar os palestrantes, solicitamos que envie e-mail para proesd@sede.sc.gov.br. Os questionamentos serão respondidos ao final da palestra. O PROES de Desenvolvimento consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à formação do cidadão capaz de intervir nas políticas públicas, mediante a articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento socioeconômico da região. O PROES de Licenciatura consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltados à formação de profissionais da educação, capazes de intervir e contribuir na melhoria da qualidade da educação básica, por meio da organização curricular, mediante a articulação entre sua formação acadêmica, nos cursos de licenciatura e atividades desenvolvidas nas unidades escolares públicas de educação básica. O curso de extensão PROES de Licenciatura, Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense, e o curso de extensão PROES de Desenvolvimento, Iniciativas Regionais Inovadoras, são organizados com atividades de estudos e uma produção final, fundamentados nos estudos propostos pela Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com as instituições de ensino superior. Esta turma especial terá a carga horária total de 200 horas, incluindo a realização de um seminário regional e um seminário estadual. Participam do PROES as seguintes instituições: FURB, Univille, Uniplac, UnoChapecó, UnoESC, UNC, Uniarp, Unesc, Unibave, Unidave, Unisul, Unifeb e Univale. Dando prosseguimento, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: a assistente de extensão do campus da Unisul, Grande Florianópolis, anfitriã deste evento, neste ato, representando o magnífico reitor Mauri Luiz Herdit, professora Fátima Kamel Mustafa. Convidamos também o gerente de Planejamento e Gestão da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, neste ato, representando o secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Gione, professor Marcos Roberto Rosa. Convidamos o diretor do campi da Univale na Grande Florianópolis, professor Renato Bichele Rodrigues. Convidamos a coordenadora dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, professora Zumara Luiza Gesser. Convidamos a professora Rosileia Rosa, da Unisul, coordenadora do PROES de Desenvolvimento, ou melhor, representando as coordenações do PROES de Desenvolvimento e PROES de Licenciatura. Convidamos a estudante da Unisul do programa PROES de Desenvolvimento, Manuela Bernardo Pereira.
Registramos e agradecemos a presença dos estudantes da Unisul, bolsistas do PROESD Desenvolvimento e PROESD Licenciatura da região da Grande Florianópolis. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a estudante da Unisul, do programa PROESD Desenvolvimento, senhora Manuela Bernardo Pereira. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e também os que nos veem virtualmente. Quero reforçar que o curso de extensão do PROESD nos qualifica e prepara como instrumentadores para auxiliar e interceder nas diferentes regiões do Estado. Agradecemos a oportunidade, em nome de todos os estudantes, e nós vamos nos disponibilizar cognitivamente para a realização do programa. Em nome da professora Fátima e em nome de todos os outros professores presentes e que vão nos auxiliar nesse programa, gostaríamos de agradecer e agradecer também que vocês tornam este curso possível. Muito obrigada. Passamos a palavra para a professora Rosileia Rosa, que representa neste ato as coordenações do PROESD Desenvolvimento e PROESD Licenciatura. Bom dia a todos, saudando o professor Marcos Rosa, eu faço a saudação a todos os componentes da mesa, a todas as autoridades presentes, a equipe da Secretaria da Educação, a todos os estudantes e professores que estão aqui conosco, a todos que nos acompanham pela transmissão, que mais uma vez é viabilizada pela Unisul Virtual. E aí, saudando a Unisul Virtual, quero saudar você, Arthur, que está aí no cantinho, nosso colega Arthur Silveira, que sempre se disponibiliza aí integralmente nos últimos dias para que essa transmissão aconteça. Este semestre, temos mais uma edição do PROESD nas duas modalidades, desenvolvimento regional e licenciatura. É uma satisfação e nós reconhecemos o quanto a Secretaria da Educação tem trabalhado para disponibilizar novos recursos, novas bolsas para os nossos estudantes, no intuito maior de possibilitarmos novos agentes para o desenvolvimento regional, tanto na modalidade de desenvolvimento regional, quanto na modalidade de licenciatura. Então, normalmente o edital ele acontece anualmente, e nós tivemos a satisfação de receber a notícia que em 2019-2 nós teríamos os recursos duplicados para fazermos nossa nova oferta. Foi uma correria, está sendo uma grande correria, mas tudo tem emoção, PROESD é emoção do início ao fim. E estamos aqui para mais uma aula inaugural. Deu tudo certo, conseguimos contactar os alunos, editar a tempo, o cronograma, e aqui estamos. Então, saudar todos vocês, desejar boas-vindas para quem está chegando, né? O que será que vai vir pela frente? Eu sei que é aos sábados o dia inteiro, tem que estudar, vai ter atividade à distância, e é isso, porque nós vamos cumprir 200 horas em menos tempo. Né? Ficaremos juntos até dezembro, meados de dezembro, depois voltaremos em fevereiro, porque temos ainda seminário regional, seminário estadual, teremos o relatório para cumprir, e a coisa só acaba, né, com a entrega do nosso relatório. Então, para este edital especialmente, né, nós vamos continuar trabalhando no desenvolvimento regional, com educação e cidadania, vamos continuar trabalhando com desenvolvimento regional sustentável, trabalhar a questão de políticas públicas, mas dentro do eixo empreendedorismo e inovação, nós vamos destacar as perspectivas inovadoras. Inclusive, essa é a temática para o nosso relatório final. Né? Então, reconhecer e estimular iniciativas inovadoras dentro da instituição e dentro das comunidades. Reconhecer iniciativas inovadoras que já acontecem, né? Com famílias empreendedoras, com muitas boas ideias que já vêm das nossas comunidades, e estimular boas ações também aqui nas nossas salas, nas nossas turmas do PROESD. Então, essa temática é o grande diferencial para essa edição do PROESD Desenvolvimento Regional. E dentro do licenciatura, vai ser um mergulho ainda mais profundo na perspectiva do estudo das bases curriculares voltadas, então, para o ensino médio. A primeira turma do primeiro edital do ano já vem fazendo esse estudo, vai propor ações, inclusive,
dentro das escolas, para os professores, para trabalhar de que forma que a gente pode, né, estudar as nossas bases e colocá-las em prática também. E agora essa segunda turma, ela vai estudar profundamente a base curricular. Por que isso é importante? Né? Para que esses futuros professores, futuros docentes, quando eles entrarem com o compromisso deles, né, para a docência, eles já entendam da base curricular. E isso é muito importante, né? Nós tivemos alterações, tivemos mudanças, estamos em fase de discussão. Então é preciso estudar, né, para entender o que está sendo proposto, sugerir, né, novas ações também para a nossa base de formação. E muito nos interessa, né, porque infelizmente muitos estudantes não procuram os cursos de licenciatura, né, não mais interessam ser docente, ser educador, ser um professor. Então esse estímulo com o benefício do PROESD também é muito interessante, porque o estudante passa, claro, com incentivo, inclusive, o financeiro, do aprendizado do financeiro, a voltar para os cursos de licenciatura. E isso tem dado muito certo. Então, nosso agradecimento por mais essa parceria. Ficamos à disposição aí para mais um semestre, para desenvolver boas ações. E lá em fevereiro temos ótimos relatórios, uma produção muito bacana das duas modalidades do curso. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia para todos nós. Obrigado à professora Rosileia. Passamos a palavra para o gerente de Planejamento e Gestão da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Gione, professor Marcos Roberto Rosa. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos os que estão nos assistindo por essa transmissão, por essa webconferência. Saudar os colegas da mesa, agradecer a disponibilidade dos nossos palestrantes que sempre nos atendem com muita presteza, com muita dedicação para que esse projeto ele se transforme realmente em tudo aquilo que a professora acabou de falar. Tem sido um desafio muito grande para nós da Secretaria fazer com que o programa do PROESD aconteça em uma segunda edição. É a primeira vez na história do programa em que nós temos duas turmas de PROESD no mesmo ano. Então, tudo isso ainda é muito novo. A equipe da Secretaria é a mesma, se dedicou muito para que isso acontecesse. Os coordenadores regionais, e aí a todos os coordenadores que estão nas suas unidades, que estiveram presentes aqui nas nossas reuniões, nos nossos planejamentos, e que se dedicaram em dobro esse ano para que esse programa chegasse até os alunos. Por parte da Secretaria, é uma alegria muito grande poder oportunizar isso para os estudantes, poder levar essa chance de que os estudantes se tornem protagonistas nesse processo, para que nos ajudem, para que desenvolvam em cada uma das suas regiões e façam esse levantamento, este relatório, essa pesquisa sobre estas inovações, sobre essas atitudes inovadoras que estão acontecendo. Não é simplesmente uma pesquisa que vocês vão realizar, não é simplesmente um trabalho que tem que ser entregue e apresentado num seminário lá em fevereiro do ano que vem. São dados que vão servir de base para o desenvolvimento dos itinerários formativos do novo currículo do ensino médio. Então, são dados que serão compilados junto com outros tantos que a equipe da diretoria de ensino, lá da secretaria, está buscando, que a diretoria de planejamento está levantando, para que o Estado de Santa Catarina possa entregar para os seus alunos, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a qualidade com a responsabilidade que nos é exigido. Então, nesse momento, eu acho que é um momento de agradecimento apenas para a equipe que trabalhou muito, estão quase que virando noites trabalhando, estão aqui no sábado de manhã, trazendo isso para todos vocês, tá? Os coordenadores, enfim, para todos os envolvidos. Tá?
é uma satisfação, uma alegria muito grande poder participar desse momento único, desse momento ímpar, onde com essa nova liberação de recursos, e aí os professores aqui que trabalham diretamente com esta perspectiva do PROESD, também ficaram surpresos, tanto quanto nós, mas foi uma surpresa boa. Foi algo que nos trouxe muito trabalho, nos trouxe exigiu muito da equipe, mas que hoje, vendo isso se concretizar, a gente fica muito feliz e aposta muito no potencial de todos vocês que aqui estão e que estão nos acompanhando. Então, esperamos que vocês tenham uma experiência muito intensa, muito boa, que isso traga bons frutos e bons resultados, tanto para vocês quanto a nossa expectativa do que vai ser apresentado lá em fevereiro, quando dos seminários regionais e do seminário estadual. Muito obrigado a todos pela dedicação, pelo apoio, aos nossos palestrantes e bom curso a todos vocês. Obrigado ao professor Marcos. Passamos a palavra para a assistente de extensão do campus da Unisul, Grande Florianópolis, anfitriã deste evento, neste ato representando o magnífico reitor Mauri Luiz Herdt, professora Fátima Kamel Mustafa. Autoridades anteriormente nominadas, demais presentes, aqueles que nos acompanham de todas as regiões do estado de Santa Catarina, nosso bom dia. Em nome do nosso reitor, professor doutor Mauri Luiz Herdt, damos as boas-vindas a todos vocês. É com imensa satisfação que a Universidade Sul de Santa Catarina recepciona mais uma aula magna do curso de extensão do PROESD, Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional de Santa Catarina. Em mais uma edição, nas modalidades de desenvolvimento regional e licenciatura. É com muita alegria essa edição especial, nunca antes oferecida, como já mencionado por todos os que me antecederam, né, nas falas. Certamente nós, Unisul, as outras universidades e o Estado se fortalece com ações dessa natureza. Mais do que nunca, o PROESD tem contribuído com o desenvolvimento de Santa Catarina, não só custeando a formação de agentes para formação e desenvolvimento, como concedendo bolsa de estudos para estudantes matriculados nos cursos de licenciatura e em cursos de graduação de áreas estratégicas para a atuação do Estado, como tem acontecido nas últimas edições. Para a Unisul, a parceria com o Estado de Santa Catarina para a oferta do PROESD representa uma relevante forma de, através de mais uma oportunidade, interagir e contribuir com a comunidade em que se insere. Ser uma universidade comunitária é estar lado a lado com a sociedade. Ser uma universidade inovadora é estar um passo à frente nos serviços e oportunidades que oferece a essa sociedade. Uma universidade comunitária inovadora funciona como um ecossistema, no qual a inovação é o alimento que nutre, renova e dá sustentabilidade a cada uma de suas partes integrantes. Assim é vista essa parceria. Para os estudantes que ora iniciam o programa, desejamos que represente um marco diferencial de vida e que vocês consigam construir seus futuros. O investimento feito pelo Estado, a dedicação de vários profissionais das mais diversas áreas na elaboração do programa, das aulas, de todas as atividades que serão oferecidas, representam um compromisso, um acreditar no potencial de cada um de vocês. O programa tem a duração prevista de um semestre, já foi mencionado, né? Encerra em fevereiro. A formação é para toda a vida. O conhecimento gera responsabilidade e, mais do que isso, promove a mudança da realidade. Nessa certeza é que desejamos um excelente trabalho para todos os estudantes, para todos os professores e colaboradores envolvidos, e que nos encontremos no seminário estadual com resultados que superem todas as nossas expectativas. Bom trabalho a todos nós. Obrigado à professora Fátima. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e convidamos o professor Renato Bichler Rodrigues, diretor do campo da Univale, na Grande Florianópolis,
para continuar aqui à frente e proferir a palestra Iniciativas Regionais Inovadoras. Lembramos a todos que, para comentar ou questionar os palestrantes, solicitamos que envie e-mail para o proesd@sed.sc.gov.br e os questionamentos serão respondidos ao final da palestra. Reforçamos também o convite para vocês encaminharem fotos que serão mostradas ao final do evento. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer em nome da Gerência de Planejamento de Educação, da Secretaria de Educação e da Unisul o convite e a todas as autoridades aqui que já se fizeram presentes na nossa mesa. Quero agradecer também a todos os professores, aos dirigentes e aos colegas representantes das universidades comunitárias e também dar boas-vindas a mais um semestre letivo aos alunos de todas as universidades e instituições comunitárias que temos em Santa Catarina, nos assistindo e antenados com as iniciativas regionais inovadoras, que é a temática da nossa fala desta manhã. Quero parabenizá-los também pela escolha de cada um e cada uma de vocês em participar e aderir a esse programa, que de fato é um programa que desenvolve regionalmente e localmente o nosso estado de Santa Catarina, e que por meio de práticas inovadoras e iluminando as práticas inovadoras nesse processo, vai percorrer e transversalizar uma série de atividades, setores e segmentos da nossa indústria local e regional. Então, a nossa fala vai muito mais no sentido de incitá-los e incitá-las a poder perceber de uma forma empreendedora os movimentos inovadores que nós temos nas nossas regiões. E aí eu falo regiões porque nós não estamos apenas conversando com a Grande Florianópolis, mas com todo o estado de Santa Catarina, e tentar perceber de que forma essa ação empreendedora pode contribuir para o desenvolvimento regional. E eu gosto muito de trazer inicialmente a fala do Peter Drucker, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, vocês estão, a partir de agora, criando o futuro de vocês, se antenando para esse processo de desenvolvimento e trazendo um pouco o olhar de vocês, a bagagem, a cultura de vocês para esse processo de formação acadêmica que vai transcorrer aí pelos próximos 3, 4, 5 anos. A nossa fala ela vai muito mais transversalizar dentro dos eixos de empreendedorismo, inovação, o desenvolvimento regional, a economia criativa, alguns exemplos de cidades e iniciativas que acontecem nas regiões de Santa Catarina, e principalmente a bagagem que eu tive como professor pesquisador e na minha tese de doutorado, envolvendo os setores da economia criativa, no qual tive a oportunidade de trabalhar aqui com a indústria local da região da Grande Florianópolis e também pesquisando, passando uma temporada na região da cidade do Porto, em Portugal. Então, esse comparativo, o qual tive a oportunidade de trabalhar e identificar as economias e as indústrias criativas daquela região com a nossa região, nós desenvolvemos um modelo que baseasse principalmente essa estrutura da economia criativa no nosso estado e na nossa situação econômica. A ação empreendedora, pessoal, ela é muito mais do que especificamente você realizar ou executar alguma atividade. Muitas vezes a gente ouve falar em empreendedorismo em várias esferas, em várias estruturas, em várias disciplinas, em vários cursos no qual estamos inseridos. E muitas vezes nós tendemos a achar que para eu ser empreendedor, eu preciso necessariamente estar realizando algum curso, alguma formação na área da administração ou da gestão. E muito pelo contrário, existem alguns mitos de iniciativas empreendedoras de que a gente precisa necessariamente ser uma pessoa criativa ou uma pessoa inovadora para que eu possa ser uma pessoa inovadora, um profissional empreendedor dentro da minha ação. Existem algumas falas que a gente também precisa desmistificar em relação ao ato empreendedor ou à ação empreendedora. A primeira que eu gosto de trazer é que os empreendedores, eles nascem empreendedores. Geralmente, aqueles profissionais empreendedores, eles nascem de alguma família empreendedora, eles foram criados em algum contexto empreendedor, ou eles são pessoas que nascem com aquela habilidade ou com aquela aptidão.
Existe também um segundo mito de que qualquer pessoa pode iniciar ou manter um negócio. Isso não significa, isso não é verdade. Não é necessariamente qualquer pessoa que pode tocar um negócio por meio do conhecimento técnico que ele adquire na sua formação. Existe uma necessidade, um conhecimento, uma habilidade e uma aptidão que precisa ser desenvolvida em cada um de vocês. Empreendedores são independentes e não possuem chefes ou não possuem líderes, né? Isso também é um mito. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa independente. Eu posso agir de forma empreendedora em várias estruturas, desde a minha relação pessoal até a minha relação profissional em qualquer área de conhecimento. E existe o quarto mito que empreendedores necessariamente devem ter alguma empresa. Eu como funcionário, eu como colaborador, eu como empregado, eu preciso ter alguma empresa para que eu possa agir de forma empreendedora. Isso não é verdade, né? O conceito de empreendedorismo, ele está muito mais relacionado ao ato de você ter uma visão sistêmica e inovadora para transformar ideias em projetos, ou seja, eu ter uma visão holística, uma visão ampla de todo o processo que envolve aquela ação, aquela cadeia, para eu realizar melhorias e alavancar soluções de problemas para o desenvolvimento regional. Então, a ação empreendedora, ela envolve essas questões e ela é necessária para que eu possa realizar uma análise ambiental, para que eu possa identificar oportunidades dentro do meu contexto e para que eu possa empreender e inovar dentro da ação que eu estarei realizando. E aí, ao longo da minha formação, eu vou adquirindo conhecimentos, né, eu vou adquirindo uma bagagem de informação, um referencial teórico, um referencial conceitual para que eu possa aplicar isso na prática, mas, de fato, é o conjunto de conhecimentos com as ações e as habilidades junto às atitudes é que fazem com que eu possa me tornar uma pessoa empreendedora dentro do meu contexto de atuação. Ou seja, as habilidades elas estão muito mais relacionadas à ação propriamente dita, ou seja, o fato de eu realizar aquele conhecimento que eu adquiri, e as atitudes estão muito mais relacionadas à forma ou ao comportamento pelo qual eu realizo determinada atitude com base no conhecimento que eu adquiri. Então, é o conjunto desses três elementos que trarão para a minha ação de desenvolvimento regional a ação inovadora, a ação empreendedora, que é a proposta que o programa está desafiando cada um de vocês a realizarem ao longo desse semestre. E essa ação inovadora, que é o conjunto de conhecimentos com habilidades e atitudes, ela é a integração principalmente das atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, mas principalmente a proposta de intervenção social e de intervenção de desenvolvimento regional que vocês estarão criando. Então, a partir de agora, necessariamente nós precisamos estar atentos àquilo que nos cerca, àquilo que está ao nosso redor, às propostas e às iniciativas que estão relacionadas à minha área de atuação e à minha área de formação, para que eu possa, de fato, apresentar uma proposta de intervenção que esteja relacionada à nova Base Nacional Comum Curricular, que é a fala da nossa colega professora Zumara, e principalmente as melhorias e as inovações que vocês estarão criando dentro das regiões em que estamos inseridos. É importante também a gente trazer alguns dados que estamos conversando, né, com uma população extremamente qualificada e extremamente segmentada dentro do contexto global. O Brasil hoje, ele apresenta, numa população de 25 a 34 anos, somente 15% da população em nível universitário. Se nós compararmos com países como Estados Unidos, Japão, Finlândia, que circulam entre 43% e 50%, nós estamos em uma posição muito desprivilegiada quando falamos em universitários de 25 a 34 anos, que é comumente o perfil de faixa etária que nós temos de egressos nesses países relacionados nessa pesquisa. E principalmente, quando falamos de Santa Catarina, nós trazemos também uma expectativa de vida que nos desafia ainda mais. E talvez uma oportunidade, porque o nosso estado
é o estado que apresenta a melhor expectativa de vida. Nós temos uma expectativa média de 79 anos, ou seja, 8 anos a mais do que estados como Maranhão, Piauí, Roraima, Rondônia, que são estados que apresentam uma faixa etária muito menor do que aquela que nós temos como expectativa de vida. Então, esses dois dados, essas duas informações, elas já começam a nos trazer algumas expectativas de oportunidades de como desenvolver regionalmente o nosso estado por meio da longa expectativa de vida que nós temos, se comparadas ao contexto nacional, e à quantidade de universitários que nós temos e as expectativas e as metas que o Estado possui para que os alunos do ensino médio possam estar em um nível universitário daqui a alguns anos, conosco, estudando algum tipo de curso de graduação. A inovação, ela é um conceito bastante antigo, mas a gente também precisa diferenciar um pouco do que é inovação de criatividade, do que é inovação de invenção, e muitas vezes a gente fala de inovação como sendo um argumento, um elemento que necessariamente induz um movimento de ser criativo ou de ser inventivo dentro da ação em que nós estamos atuando. A introdução de novos elementos ou uma nova combinação de elementos é o que Schumpeter classifica e conceitua como sendo o conceito de inovação. Quando você rearranja, quando você combina, quando você une, quando você integra diferentes elementos que a priori não têm relação entre si, você está de alguma forma inovando dentro do seu processo, dentro da sua ação. Esse processo contínuo, ele envolve necessariamente a solução de problemas, porque se eu não solucionar algum tipo de problema em alguma diferente atividade, ou de fato eu não estou inovando dentro da minha ação, eu posso muitas vezes ser confundido com um artista, com um criativo, mas eu não estou necessariamente solucionando algum problema. Então, a identificação do problema é o ponto de partida para que eu possa inovar e para que eu possa, de fato, solucionar alguma situação dentro do meu contexto. E a inovação que hoje está mais em voga ou está mais em alta dentro da ação empreendedora é aquela inovação que está relacionada ao processo e não ao produto ou serviço. E inovar o processo é você integrar um conjunto de atividades e você solucionar por meio do conhecimento, da criatividade e do capital intelectual para a geração de trabalho e renda. Se nós, de fato, não estivermos gerando trabalho, não gerando oportunidades, solucionando problemas, gerando renda, nós tendemos, talvez, a criar algum produto ou algum serviço que não vai ter um capital inovador, que é o que a sociedade e que é o que o desenvolvimento regional precisa. E a inovação que a gente costuma trazer, que é mais evidente, é a inovação radical. Existem diferentes modelos de inovação. A melhorativa, a incremental, a recombinativa, a inovação de formalização, mas hoje eu queria trazer aqui a inovação radical, que é aquela que corresponde à criação de um novo conjunto de características. E que características são essas, pessoal? Daí eu peço desculpa para o pessoal da webconferência, que talvez esse slide esteja um pouco reduzido. Eu gostaria daí de só solicitar que desse um close aqui. São aquelas que geram menor acessibilidade, ou seja, elas criam situações novas, por isso elas são muitas vezes menos acessíveis. Elas possuem custos maiores, custos elevados de investimento. Elas possuem processos inovadores, por isso que elas são as inovações radicais, elas não solucionam somente uma estética, uma funcionalidade ou determinado elemento de um conjunto de fatores. Elas exigem um tempo mais longo de investimento e um tempo mais longo de duração. Elas geram mais oportunidades, porque, de fato, elas oferecem para as pessoas, para a sociedade, aquilo que necessariamente alguém não estava oferecendo. E aí nós temos exemplos que nós vamos chamar hoje de referências bastante contemporâneas de modelos de inovação que caracterizam uma inovação radical. Um dos principais aplicativos de mobilidade urbana que nós temos hoje, que é o aplicativo Uber, ou o aplicativo de hospedagem, ou determinada tecnologia para que eu possa solicitar ou fazer uma pesquisa de compras ou de produtos, são modelos de inovação radical, porque, de fato, elas não trazem aquilo que outros concorrentes ou outros serviços ofereciam. E a participação e os resultados
para que tornem essa empresa principalmente protagonista dentro do seu processo, ou seja, a empresa ela se torna pioneira. E aí a gente traz também um resgate de uma das 20 maiores empresas hoje mais inovativas do mundo, né, que é a General Electric, que deixou de ser uma empresa que necessariamente produzia e fabricava lâmpadas, passou a transformar e a desenvolver sistemas de energia, sistemas de iluminação, e atualmente ela é uma das indústrias que trabalha principalmente com conceitos de sustentabilidade, de inovação sustentável, de eficiência energética, que a tornam uma das indústrias mais inovativas hoje do mundo. Para que eu possa ser inovativo, para que eu possa definir a carreira ou a formação que eu estarei trabalhando, eu preciso trabalhar com 3 elementos: a inovação, a qualidade de vida e a sustentabilidade. Então, se a gente já trouxe ali 2 dicas, a faixa etária, né, ou seja, a alta expectativa de vida, e se nós já trouxemos também uma meta de ampliar a quantidade de pessoas que ingressem dentro do ensino superior, a terceira dica que nós estamos trazendo aqui é trabalhar com qualidade de vida e com sustentabilidade. São tendências, são referências que a gente também consegue pesquisar e consegue trazer para que a região se desenvolva dentro de um processo de implementação da nossa ação empreendedora. E a quinta dica, ou a quinta referência que a gente traz também, é vocês trabalharem com o capital intelectual das vocações regionais. E aí nós temos uma nova economia, que é a economia criativa, e que hoje o nosso estado ele é um estado de referência dentro dessa economia, que é a economia que utiliza o capital intelectual e o capital criativo com base nas indústrias criativas locais. Nós não necessariamente precisamos estar estudando determinado curso que seja da área da criatividade para que eu possa me relacionar com essa economia. Existem vários estudos que têm sido publicados em todo o mundo sobre o crescimento econômico dessa economia baseado no conhecimento, baseado no paradigma do desenvolvimento, para que a gente possa desenvolver políticas públicas para maximizar os efeitos da economia criativa nas nossas regiões. Então, nós trazemos aqui o conceito de políticas e ações devem ser colocadas em prática para maximizar o efeito benéfico do desenvolvimento regional. A economia criativa e as políticas públicas, elas são feitas para que nós possamos ampliar e maximizar essas políticas dentro do desenvolvimento. E uma região, uma cidade, uma micro-região, ela deve possuir uma sólida base de negócios criativos que sejam capazes de fornecer produtos e serviços para que a gente possa gerar boa qualidade de vida, quantidade suficiente e atendimento das demandas locais e regionais dentro do processo de criação de iniciativas inovadoras. Esse conhecimento ele conduz para a inovação, para a aprendizagem, para a criatividade, para a mudança. E o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, ele traduz uma série de transformação de recursos, de qualidade de vida, de competitividade e de regiões criativas e de renovação em ambiente de incubação para gerar o desenvolvimento dessas regiões no qual nós estamos inseridos. A criatividade, mais a economia criativa, mais a propriedade intelectual, que é a ação inédita de nós desenvolvermos produtos, processos ou serviços de uma forma diferenciada, e aí eu preciso trazer aqui que o Brasil ainda está muito aquém de outros países em relação ao registro de propriedade intelectual que nós temos dentro do nosso contexto nacional, é importante para que a gente possa trazer o maior ativo dessa economia. Quem aqui talvez não queira sair daqui a 2, 3, 4, 5 anos, talvez com um produto passível de ser registrado, uma proposta de um serviço passível de ser patenteada, de ser analisada e de ser aplicada dentro do processo de larga escala na indústria local ou na indústria regional. É essa propriedade intelectual que faz com que vocês possam tornar esse produto e esse ativo territorial baseado em modelos de negócios ou gestão que abordem principalmente a pesquisa e o conhecimento. O conceito de economia criativa ele está relacionado à questão cultural, ao desenvolvimento econômico, à abundância pela escassez e pela sustentabilidade social.
ele possui uma abordagem holística e ele trabalha principalmente com a economia do intangível e do simbólico. Vamos trazer aqui alguns estudos do Richard Florida que trata da economia criativa, talvez como sendo a quinta dica para que nós possamos trabalhar dentro do nosso contexto de programa. Nós trabalharmos com a economia criativa como dimensão, como distribuição espacial, como distribuição setorial ou como distribuição baseada no conhecimento. E os efeitos para o crescimento econômico dessa economia. A economia criativa, meus caros e minhas caras, ela trabalha principalmente com as políticas e o mapeamento dessas ações, com as competências e a infraestrutura, com a existência de empresários criativos e as redes criativas. Nós temos desde entidades e estruturas locais e regionais que hoje vêm desenvolvendo e impulsionando essa economia, com a liderança e as relações culturais, como elas se criam, as plataformas de informação que estão relacionadas principalmente às tecnologias e as estruturas de governança, de que forma o governo, o Estado, as gestões municipais, as estruturas de cooperação, elas se relacionam dentro dessa entidade. Quando a gente visualiza isso aqui, talvez vocês aprendam daqui a algum tempo, ou tenham a relação dessas referências aqui com muitas das estruturas de governança que vocês estarão trabalhando dentro das formações de vocês, na área da gestão, na área da saúde, na área de negócios, na área das tecnologias, na área das licenciaturas, que são estruturas que, de fato, se relacionam para gerar o desenvolvimento dessa economia. Esse esquema aqui, que é o modelo que nós criamos durante a pesquisa que eu referenciei inicialmente, é o modelo de desenvolvimento regional baseado nessa economia. São 5 estágios que nós possamos trabalhar: o estágio de incorporação, de articulação, de integração, de convergência ou de difusão. O primeiro estágio de incorporação é quando, de fato, essas ações elas começam a ser implementadas. O segundo de articulação é quando diferentes indústrias começam a se relacionar. Por exemplo, a indústria da saúde com a indústria da tecnologia, a indústria da tecnologia com a indústria da sustentabilidade, a indústria das ciências, o setor da contabilidade, das ciências contábeis, com a área de design ou com a área da comunicação, ou a área de sistemas. Então, a gente começa a cruzar as duas economias, ou as 2 ou 3 indústrias, e isso começa a gerar uma articulação e uma integração para que possam gerar convergências e difusões desses modelos junto a outras economias ou a outros setores. Esses estágios, eles geram esse modelo, né? Esse modelo ele é baseado na difusão do conhecimento para que regionalmente, localmente, nós possamos estruturar essa economia com base no desenvolvimento de destinos ou de regiões, e ele está baseado justamente no conceito de região como cidade, ou de cidade como região. Quando a gente fala em desenvolvimento regional, nós falamos em micro-regiões e muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de delimitar o espaço geográfico onde a minha ação estará sendo implementada ou estará sendo acionada. Eu gostaria de dizer que vocês não precisam ficar preocupados em relação ao contexto ou à localização, apesar de nós estarmos falando aqui com universidades comunitárias que já estão muito próximas das suas comunidades, já estão muito relacionadas às suas regiões, mas hoje nós estamos vivendo em uma era global e não necessariamente nós precisamos desenvolver uma ação ou uma ideia específica para determinada cidade ou para determinada região. E os conceitos de Barbosa talvez nos tranquilizem em relação ao conceito de região, porque trabalham um determinado qualitativo populacional formado por indivíduos socialmente heterogêneos, ou seja, quando a gente trabalha com uma região ou com uma cidade, nós obrigatoriamente estamos trabalhando com um conjunto de pessoas heterogêneas dentro de um espaço qualificado. Essa presença de um quantitativo populacional é um limiar que é redefinido a cada época da história. Recentemente, essa semana, nós tivemos acesso ao quantitativo da população atualizado hoje que nós temos no Estado, nas nossas regiões, nas nossas cidades. Então, isso é redefinido a cada tempo. E há uma considerável extensão espacial, que também é redefinida a cada tempo,
e ela, de fato, conduz a um padrão de espacialidade e convivência. Então, se há 30 anos atrás a nossa região ela era caracterizada como sendo uma cidade, talvez hoje a nossa região já seja um conjunto de cidades ou um conjunto de pequenas regiões que integram determinado espaço e que o desenvolvimento regional vai priorizar aquele contexto no qual nós estamos inseridos. É importante a gente trazer também o contexto de ativos territoriais e sistema de inovação territorial, e aqui eu queria rapidamente trazer o conceito de ativo territorial, que é o capital institucional, o capital intelectual, o capital social e o capital cultural, natural e produtivo. Ou seja, eu identificar, sexta dica, o que de fato nós temos de instituições, de produção intelectual, de produção social, de produção cultural e de capital natural e produtivo dentro das nossas regiões. E elas geram o escopo, o arcabouço no qual os governos se baseiam para formular e implementar as políticas de fomento. Então, essas políticas elas são caracterizadas e elas são originárias com base nos capitais produtivos e nos capitais intelectuais. E essas cidades, ou as cidades criativas, elas favorecem novas formas de interação entre as pessoas, de modo que a gente encontre novas soluções para os espaços urbanos, ou seja, para os territórios no qual nós estamos trabalhando. Hoje, nós temos um ranking global da criatividade que coloca ou posiciona o Brasil como sendo o 43º país mais criativo do mundo, apesar de nós acharmos que, pelo fato de nós termos uma cultura extremamente heterogênea, uma população extremamente alegre, feliz, contente, né, dentro dos espaços, nós não estamos bem posicionados nos rankings dos países mais criativos. Nós temos justamente aqueles países ou aquelas referências que nós caracterizamos talvez as pessoas como sendo pessoas mais sérias, pessoas mais carrancudas, pessoas mais exigentes, mas que produzem intelectualmente e inovam territorialmente dentro dos seus espaços, priorizando principalmente o quê? O talento das pessoas, a tecnologia empregada e a tolerância. Então, esses 3 T's que nós falamos, talento, tecnologia e tolerância, e aí tolerância nós falamos de tolerância às pessoas, tolerância à diversidade, tolerância à heterogeneidade e à quantidade de setores, é o que de fato caracteriza um território, uma região, como sendo referências de países globalmente criativos. Então vejam, em primeiro lugar a Suécia, a Finlândia, o Japão, como sendo os 3 países ali de referência, como sendo os países mais criativos globalmente. E esses países, eles trabalham as cidades como marca, as cidades como produtos, as regiões como serviços, né? Nós temos uma série de referências, tanto no nosso estado, quanto nas nossas regiões, quanto nos continentes, quanto no mundo, que trabalham os territórios, trabalham as regiões de forma criativa e inovadora, caracterizando esses territórios como sendo territórios diferenciados. Um dos outros movimentos, a 7ª dica que eu gostaria também de deixar que vocês dessem uma olhada, principalmente nas cidades e nas regiões que estão mais próximas de zonas urbanas, principalmente, é um movimento de gentrificação urbana, que é um movimento de você territorializar os espaços antigos da cidade com novos movimentos tecnológicos, sociais, culturais, artísticos e empreendedores. Então, denominado esse movimento de gentrificação urbana, é também, talvez, a 7ª oportunidade que nós tenhamos para que a gente possa se desenvolver regionalmente e, principalmente, trabalhar a educação e a capacitação dentro das cidades e dentro das regiões. É preciso entender a dinâmica das cidades, né, como que as nossas regiões elas se desenvolvem. É muito difícil, talvez, nós estarmos falando a mesma linguagem ou a mesma língua com o oeste do estado, ou com o Vale do Itajaí, ou com o norte do estado, ou com a Serra, porque, de fato, cada uma das nossas regiões possui uma vocação diferente, possui um território, possui uma identidade. Por isso eu trago aqui exemplo de 2 referências, né? São Paulo como cidade com problemas de mobilidade, e Portland, nos Estados Unidos, como sendo a cidade modelo hoje no mundo,
que trabalha a questão da mobilidade urbana como sendo um ativo territorial dentro do contexto de empreendedorismo e de inovação. E a vocação, principalmente, ou seja, a identidade da região no qual nós estamos contextualizados. Oitavo, nono, 10º e 11ª dica, como sendo pré-requisitos, para que vocês também possam desenvolver os projetos. A 7ª dica, ou o primeiro pré-requisito, é que nós possamos definir um elemento diferenciador das políticas implantadas nas regiões. Que elemento diferenciador é esse? Talvez eu precise olhar para dentro, né? E aí eu trago aqui o exemplo aqui da região da Grande Florianópolis, como sendo hoje a região com o melhor arranjo produtivo local na área da tecnologia implantada dentro do nosso estado. Então, nós temos ali as indústrias de games, as indústrias de tecnologia, as indústrias de software, que é a indústria limpa, que possa ser talvez um elemento importante para que a gente possa se apropriar, principalmente os alunos e os professores que estão aqui dentro do nosso contexto. E aí, como que os setores públicos e privados identificam esses setores e essas regiões. O segundo pré-requisito para que a gente possa ter uma iniciativa regional inovadora e empreendedora é despertar o interesse pelas iniciativas bem-sucedidas e pela história local. E aí nós trazemos aqui alguns exemplos e algumas referências, principalmente para o grupo de estudantes que está na região do Vale do Itajaí, no sul do estado, na Serra Catarinense, que trabalham com arranjos produtivos, principalmente em relação à vocação daquelas comunidades, daquelas regiões. Então, hoje nós temos excelentes produtores de queijo, produtores de alimentos orgânicos, de alimentos funcionais, de bebidas que podem trazer oportunidades para que a gente possa se desenvolver regionalmente. A terceira ou a 10ª dica é nós atrairmos investimentos e novos negócios, colaborando para o desenvolvimento econômico. Então, façam propostas que se dialoguem com o mercado, que se dialoguem com investimentos e com oportunidades de novos negócios. E aí, por isso, o pessoal lá da Serra, o pessoal do Oeste, principalmente em relação à vocação da agricultura, do agronegócio, da agroecologia, do agrotech, que são oportunidades que geram desenvolvimento regional para essas situações, para esses contextos no qual vocês estão inseridos. E o quarto pré-requisito, que é importante, é vocês imprimirem identidade ao projeto empreendedor de vocês. Ou seja, vocês imprimam uma personalidade a esse projeto, vocês tornem-o único, exclusivo e inovador dentro do processo de criação. E aí nós temos pessoal ali do Vale do Itajaí, do Vale Têxtil, excelentes iniciativas na área de moda sustentável, de moda solidária, que envolve a indústria têxtil e envolve comunidades que possuem determinada capacitação, que podem também trazer algum tipo de iniciativa ou de referência para que a gente possa se desenvolver localmente. Atentem-se à classe criativa, né? Atentem-se principalmente aos cientistas, aos engenheiros, aos designers, os educadores, os artistas, os profissionais, e criem ideias e tecnologias e conteúdos para que vocês possam implantar esse processo. Conversem com pessoas inovadoras e com experiências criativas, pesquisem referências que possam trazer algum tipo de individualidade e de experiências que sejam experiências multidimensionais, ou seja, que vocês possam ter diferentes pontos de vista a partir do mesmo processo. E observem o contexto, né? Aqui eu trago um outro exemplo do que era hoje o norte da ilha de o que era a norte da ilha de Santa Catarina na década de 70 e um projeto de um centro de tecnologia que nós temos hoje aqui nessa região e como eles se aproveitam. Algumas pequenas tendências para a gente fechar a nossa fala, para nós não esgotarmos muito tempo, né? Aumentem a competitividade da cadeia de valor regional, ou seja, observem a cadeia de valor, todo o início até o final, até o chegar no consumidor. Preparem força de trabalho para o emprego do futuro. O que nós falamos de emprego do futuro? São carreiras que talvez nós nem conheçamos. Ou seja, são posições de trabalho que daqui a 10, 15, 20 anos estarão acontecendo e que talvez nós nem estejamos hoje ainda capacitados para enfrentar esse tipo de ação.
eliminem obstáculos ao processo de inovação e ao ganho de competitividade, garantam o aproveitamento das riquezas pelas vocações econômicas, nós falamos muito isso ao longo da nossa ação aqui, e combatam fontes de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, é uma outra tendência, ou seja, que vocês possam também trazer esse olhar humanitário, esse olhar social, esse olhar igualitário dentro das ações empreendedoras. Para a gente fechar, a citação do Tom Peters, né, e aí eu gosto muito de lidar com esse tipo de tumulto, né, de mudança, de caos, ele é um pré-requisito para a sobrevivência, para a gente não falar do sucesso, ou seja, deem uma olhada nessas confusões e nesses processos mentais que estão ocorrendo dentro das ações empreendedoras e se baseiem, se referenciem nessa ação para que vocês possam montar esses projetos dentro do programa que nós temos tanto carinho, tanta referência e tanta relação em todas as universidades comunitárias aqui da nossa região. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e ficamos aí à disposição já logo na sequência, atendendo à solicitação dos professores e também na expectativa de vocês terem sucesso e à disposição para retornar quando for necessário. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos ao professor Renato pela palestra. Dando seguimento, convidamos a professora Zumara Luiza Gesser, coordenadora dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, para proferir a palestra sobre o tema Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense. Então, bom dia. Quando eu fui convidada, eu pensei que não tinha público. E hoje, ao chegar aqui, eu fiquei bem feliz de poder olhar para vocês, não só quem está nos assistindo, né, em todo o estado, mas também de poder olhar os olhinhos de vocês, olhinhos brilhando. Eu fico muito feliz, porque sou professora e gosto disso, de olhar nos olhos das pessoas. Mas quem está longe, então, sintam-se representados, como se eu estivesse olhando nos olhinhos de vocês também. Então, eu vou trabalhar com vocês nesse momento, que me foi solicitado, o currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense. Quem vai passar aqui? Obrigada. Tá bom. Então, qual é o nosso objetivo? Conhecer o processo de construção e os princípios do currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense. Então, de onde vem o currículo base da educação infantil e do ensino fundamental? Ele tem como alicerce a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017 e determinou, nós temos como legislação, que os estados elaborassem os seus currículos base. E nós elaboramos esse currículo e, então, tem como objetivo, como meta, a aprendizagem e o compromisso de equidade na educação de toda a sociedade. Quando a gente vê essa palavra equidade, o que representa isso? Isso representa que todos os nossos estudantes, não só do estado de Santa Catarina, mas também no Brasil, têm direito a um conhecimento, a uma igualdade de conhecimento. A BNCC é a base. Quando a gente fala de base, nós pensamos na base de uma casa. Quando a gente constrói uma casa, a gente primeiro faz uma base
e depois a gente constrói como a gente quer. Da mesma forma, a BNCC, ela é uma base. Alguns professores já fizeram críticas sobre a BNCC, alguns colegas também nossos de universidade, que eu também trabalho numa universidade, sou professora do curso de Pedagogia da Univale, nós também temos professores que fazem a crítica a essa base. Só que a sociedade brasileira, os professores foram convidados a participar da construção. Foi lançada uma plataforma para os professores do Brasil participarem, darem sugestões para a construção da base. Então, ela é uma base que fundamenta a nossa educação, mas os professores, eles têm autonomia para construir o seu trabalho, elaborar o seu trabalho a partir dessa base. E nós, então, do Estado, construímos esse documento, Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a partir da BNCC. Só que para a gente entender isso, tem que conhecer um pouquinho os aspectos históricos de construção da base da BNCC e do nosso currículo do território. Então, a Constituição Federal de 88 já previa a criação de uma base. Depois nós tivemos a LDB em 1996, o que ela faz? Ela determina que tem que ter uma base. E depois nós tivemos o Plano Nacional de Educação, que também define como estratégia e coloca nas metas 1, 2, 3 e 7, que é importante nós elaborarmos uma base para o Brasil. E a BNCC começa, então, a ser discutida em 2015, como a primeira versão. Depois, em 2016, a segunda versão. E em 2017 sai a terceira versão da BNCC. A partir dessa terceira versão, é que os estados começaram a discutir o seu currículo. Então, olha só, 2018, início de 2019, no caso de Santa Catarina, nós elaboramos o nosso documento. Então, como é que está organizado esse nosso documento? Essa é a capa do nosso documento. Ainda não está impresso. Se vocês quiserem ter acesso a todo o documento, na página da Secretaria da Educação do Estado, bem em cima, vocês têm acesso a todo o documento. Então, como é que ele está organizado? Quem de vocês está na educação, está fazendo o curso da educação? Alguém? Ah, tá. Mas é importante que vocês conheçam o currículo. Quando vocês estudavam lá no ensino fundamental e no ensino médio, vocês também passaram por um currículo. Agora, qual é a diferença e qual é o objetivo desse currículo? Quando vocês estudaram, e aí quem está no estado, né, de Santa Catarina, quando o aluno era transferido, o que acontecia? Você estudava numa escola, era transferido para outra escola e não tinha uma unidade de trabalho em termos de conhecimento, em termos de conceitos, em termos de conteúdos. O que acontece agora? Agora tem uma unidade. Primeiro, em termos de Brasil, com a BNCC, e em segundo lugar, aqui em Santa Catarina, também uma unidade. Então, se um aluno estuda numa escola estadual, ou se estuda numa escola municipal ou particular, a base, o currículo, deverá ser o mesmo. Ah, mas os municípios têm Sistema Municipal de Educação. O que é Sistema Municipal de Educação? É a lei que diz como é administrada a educação naquele município. E o que é colocado? Os municípios, então, eles podem
seguir o nosso documento, que já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, ou, a partir da base e desse documento do território, construir o seu currículo, né? Mas, no caso de Santa Catarina, agora, então, que já foi aprovado no Conselho Estadual, vai ser discutido nos municípios. As escolas particulares que pertencem ao Sistema Estadual de Educação também vão ter que seguir esse currículo. Mas como é que as escolas que não pertencem ao sistema estadual e é uma escola, por exemplo, particular, como é que vão fazer? A base, a BNCC, é para todo o território nacional. E todos têm que seguir, né? Os princípios, as competências, as habilidades estão bem claras na BNCC. E foi a partir dos princípios, habilidades e competências que foi construído esse documento. Então, como é que está organizado? Tem uma apresentação, que é onde o secretário Natalino apresenta esse currículo. Depois nós temos o currículo do território catarinense, um trabalho coletivo, que aponta como é que esse currículo foi construído. Nós fomos o último estado da federação a construir o currículo. E aí, quando a gente via lá do Ministério da Educação que Santa Catarina ainda não tinha aprovado, não tinha construído, nós de Santa Catarina ficávamos assim meio tristes. Mas por que Santa Catarina ainda não fez? Mas por quê? Nós somos o único estado da federação que construiu com a participação de professores. Teve estado que contratou um grupo de consultores para elaborar. Tem estados que elaboraram com grupos das secretarias de educação. Outros, né, envolveram professores. Mas nós temos uma cultura de participação no nosso estado. Nós temos, desde o final da década de 90, nós temos discutido a proposta curricular. Não, desculpa, desde o final da década de 80, porque a primeira versão foi em 1991. Nós temos uma cultura de participação, de construção coletiva. Então, a proposta curricular do Estado, desde a primeira versão, ela foi construída com a participação de professores. E como é que nós íamos construir um currículo que não envolvesse professores? Então, nós somos o último estado, mas nós tivemos esse diferencial que construímos com professores. Nós fizemos um edital, foi lançado pela Secretaria da Educação, junto com a Undime, com a UNCM e com o Conselho Estadual da Educação. Nós fizemos um edital onde um dos critérios teria que ser professor de sala de aula e gestor de escola. Então, nós tínhamos esse diferencial, porque nós construímos com professores. E aí, nesse item está colocando isso. Daí tem uma parte da introdução que diz, que mostra os princípios, como que nós compreendemos a educação, está na parte aqui da introdução. E depois tem um outro item que diz como ler o documento. E aí traz também como é organizada a BNCC e a partir da BNCC, então, como é que é organizado o nosso currículo do território. E aí nós temos diversidade como princípio formativo na educação básica. De novo, nos destacamos em Santa Catarina trazendo as diversidades. Por quê? Como o nosso Estado já está discutindo as diversidades há muito tempo com a proposta curricular, não tinha como deixar de fora. Então, nós temos educação ambiental formal, educação para as relações étnico-raciais, educação de pessoas jovens e adultas e idosas, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação do campo, educação especial na perspectiva da educação inclusiva no território catarinense. Então, toda essa diversidade foi contemplada no nosso currículo do território, também um diferencial em termos de Brasil. Alguns estados entraram em contato conosco
para saber como tínhamos elaborado, porque alguns não consideram as diversidades. E aí nós temos a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Como o currículo é da educação infantil e do ensino fundamental, então traz como é que nós definimos, que concepção tem a educação infantil em termos de currículo. O nosso documento do território catarinense apresenta uma concepção de criança, uma concepção de infância, uma concepção de como é trabalhado, qual é a relação da família com a instituição, qual é esse papel desse professor da educação infantil. E também traz um organizador curricular. Quem é da educação infantil, quem é professor da educação infantil, diz assim, mas um organizador curricular da educação infantil, porque na educação infantil hoje não se trabalha como conceitos, conteúdos, assim como ensino fundamental. Mas lá, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser trabalhados com as crianças estão apontados nesse organizador curricular, que no caso de Santa Catarina, fez uma opção em colocar no anexo 1 por eixos e no anexo 2 por grupo etário. E no final, então, do documento tem indicação metodológica para trabalhar esse organizador curricular. Também trabalha a alfabetização. No caso de alguns estados do Brasil, não se coloca como alfabetização, coloca-se alfabetização dentro das linguagens, mas Santa Catarina fez a opção de ter no seu currículo um documento que fala da alfabetização. Como compreendemos esse processo de leitura e escrita, né, na sala de aula. Também tem a área das linguagens, onde está compreendida a língua portuguesa, a arte, a educação física, a língua inglesa. A matemática, também como área de ciências na natureza, que contempla ciências, e ciências humanas, então, que é a geografia e história, e também o ensino religioso. Esse currículo é a ferramenta potencial que norteia e fundamenta as práticas pedagógicas dos professores e garante a qualidade do sistema de ensino. Há pouco, o nosso colega, o que o nosso colega apontou há pouco, essa importância do desenvolvimento regional, onde vocês estarão, né, pensando em alguns projetos para o desenvolvimento regional. Só que isso tudo, vocês só chegaram a isso porque por trás de vocês, de toda a escolaridade de vocês, teve um currículo. Vocês, desde que entraram na escola, foi trabalhado com vocês conhecimentos, habilidades, atitudes, competências que chegaram aonde vocês chegaram. E que vão também, a partir desses conhecimentos, habilidades e atitudes, vão levar vocês a pensar nesse momento o desenvolvimento regional, mas principalmente o desenvolvimento de vocês, como pessoas, como estudante, como profissional. Então, por trás de tudo isso que vocês já vivenciaram como estudantes e que vocês vivenciam também como pessoa, tem um currículo por trás. Dos 10 países que se destacam no mundo, né, em termos econômico, político, social e de educação, 8 têm um currículo. E nós, no Brasil, acho que demoramos muito para ter uma base curricular. Então, de 2017, onde foi aprovada, né, a BNCC, desde 2017, nós temos agora, em todo o território nacional, uma base.
Se um menino sai aqui de Santa Catarina e vai lá, né, para outro estado, independente lá no norte do Brasil, a base curricular é a mesma. Acontecia às vezes, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade com familiares ou entre vocês, às vezes acontecia que numa mesma escola, uma criança era transferida, por exemplo, de manhã para tarde, com professores diferentes, já estão balançando aqui a cabeça. Não era o mesmo conteúdo. Um professor trabalhava de um jeito, outro professor trabalhava de outro, numa mesma escola. Imagina esse menino, quando saísse dessa escola, ia estudar em outra região do nosso país. Hoje tem uma base. Agora, o que significa base? Não é que é uma coisa engessada que o professor vai ter que cumprir, que ele não pode fazer. É uma base, como uma base de uma casa, como eu falei há pouco. O professor vai construir o seu trabalho a partir dessa base. E aí, como foi o processo de construção em Santa Catarina desse nosso currículo? Há pouco eu mostrei para vocês, lá na linha do tempo, que a BNCC começou a ser discutida no Brasil em 2015, certo? Em Santa Catarina, então, em 2015, criou-se a Comissão Executiva Estadual da BNCC. Em 2016, foi criado o Comitê Executivo em regime de colaboração entre a SEDE, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Conselho Estadual de Educação e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, em 2016 foi aprovada a primeira versão da BNCC. Em 2017, aqui em Santa Catarina, foram realizados encontros, consultas públicas e formações que geraram um documento preliminar. Em 2018, foi entregue ao Conselho Estadual de Educação. Em 2019, realizamos o primeiro seminário no mês de abril, que mobilizou 500 pessoas. E também, em 2019, nós tivemos um outro parceiro, que é a Federação Catarinense dos Municípios. Então, ainda há pouco, quando eu coloquei para vocês que Santa Catarina demorou um pouquinho para construir o seu currículo, é porque contou com muita participação. Então, esses são os parceiros. E aí nós realizamos os seminários, o primeiro seminário. E aí, como é que foi esse seminário? Desculpa. Então, em 2017, quando foi construída a primeira versão desse documento, nesse primeiro momento foi construído por um grupo de professores. Foi colocado numa plataforma onde os professores do Estado puderam dar as suas contribuições. A partir dessas contribuições, os professores, que eram chamados redatores, melhoraram esse documento. Em 2017, final de 2017, foi para o Conselho Estadual de Educação. Mas por que foi no final de 2017 para o Conselho Estadual? Para tentar garantir que em 2018 fosse dado continuidade. E também com a mudança de governo, né, que nós tivemos no Estado, que pudesse dar continuidade. Então, no início de 2019, foi pego esse documento preliminar elaborado pelos redatores e que teve a participação dos professores, e um grupo de professores, 500 professores, durante 3 dias, melhoraram esse documento. Ainda há pouco eu coloquei para vocês que foi feito um edital, que foi chamado professor de sala de aula, gestor. Então, esse grupo de professores, nesse evento, a partir do documento preliminar,
melhorou esse documento e entregou ao Conselho Estadual da Educação, onde, em 17 de junho desse ano, foi aprovado por unanimidade. Então, como eu coloquei para vocês, esse nosso currículo de Santa Catarina, ele foi elaborado com a participação de muitas pessoas, porque teve audiência pública, teve a plataforma onde os professores puderam participar, teve a Undime, a FECAM, Conselho Estadual da Educação, a UNCME, todos puderam participar dessa elaboração. Esse nosso currículo também ajuda a pensar sobre como, sobre o que e como ensinar. A BNCC, então, aponta o que ensinar, que são o quê? As competências, as habilidades e os conhecimentos que têm que ser trabalhados. Nós de Santa Catarina, então, a partir da BNCC, também colocamos isso, mas nós incluímos esse outro item que é como ensinar. Porque aqui também foram apontados pelos componentes curriculares, que vocês chamam de disciplinas, né? Conhecem por disciplinas, também foi pensado como ensinar. Então, o nosso documento do território catarinense, além de trazer o que ensinar, também aponta como com indicações metodológicas. Este documento não lhe dirá o que fazer. Como eu falei há pouco, é uma base. O professor pode ampliar o seu trabalho a partir dessa base. Está alicerçado no princípio da educação integral. E o que é a educação integral? Então, a educação tem o dever de desenvolver competências, habilidades, conhecimentos, é sujeito integral. A escola, a educação tem o dever de desenvolver. E isso permeia todo o nosso documento, que é essa educação integral. E o percurso formativo, o nosso documento, então, tem uma continuidade, desde a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais. À medida que a criança vai avançando na série ano, também os conceitos e os conteúdos vão sendo mais complexos. Quem não é da educação, vocês estão olhando para mim com essa carinha, vocês estão entendendo? Então, daqui a pouco vocês terão filhos que estão lá na escola e que vocês têm que entender isso, né? Quem tem filhos aqui? Não? Mas já passaram pela escola, isso tudo, né? Era para ter sido trabalhado também com vocês. Agora está mais sistematizado no nosso documento do território catarinense. Então, este documento fez escolhas. Como eu apresentei para vocês ali no sumário, né, que nosso documento traz as diversidades, o processo de alfabetização e os componentes curriculares, que são as disciplinas, procuraram também trazer indicações metodológicas e reflexões sobre como avaliar o aluno. Então, olha só, a partir da BNCC, construímos o nosso currículo do território e o que estamos fazendo agora? Nós estamos disseminando esse currículo. E aí nós realizamos o segundo seminário agora, em junho, para a formação dos multiplicadores. Então, nós elaboramos o currículo, agora nós estamos numa fase onde nós estamos promovendo cursos de formação para construir um grupo de professores que vão trabalhar com os outros professores da escola. Para vocês terem uma ideia, nós só do Estado, que somos da rede estadual, nós temos 40 mil educadores nas escolas, professores nas escolas. Aí imagina chegar a esses 40 mil. Então, esses 500 que ajudaram a elaborar esse currículo, nesse primeiro momento, nesse seminário, foram formados, porque eles pertencem a todas as regiões do Estado, para que eles possam contribuir
nessa disseminação desse currículo. E aqui estão as fotinhas. E agora, em agosto, então, nós realizamos o terceiro seminário, que foi trabalhado com 5 grupos, com a seguinte arquitetura. Nós trabalhamos as áreas do conhecimento, então, que são consideradas as disciplinas, né, do currículo, as tecnologias, como que agora a BNCC traz essa inovação do trabalho com as tecnologias, e nós também contemplamos no nosso currículo. Esse grupo aqui da formação está pensando como que vai estar trabalhando com os outros professores da escola, o projeto político-pedagógico da escola e a avaliação. Então, foram essas temáticas que nós trabalhamos no último seminário. E quais são os desafios, então? É fazer com que realmente esse currículo chegue na sala de aula. Que primeiro os professores conheçam esse currículo, compreendam esse currículo, compreendam os princípios norteadores desse currículo e que realmente lá, no fazer da escola, na sala de aula, possa colocar em prática. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo na Secretaria da Educação do Estado, e os municípios também estão discutindo, junto com a Undime, FECAM, como que a gente vai fazer para trabalhar com a formação dos professores. Não adianta ter um currículo se nós não trabalharmos com a formação dos professores. Além do currículo, nós temos que pensar na metodologia, como é que nós vamos ensinar as crianças de uma forma com que eles aprendam. Então, não adianta só ter os conteúdos que nós vamos trabalhar. Como que eu vou ensinar nesse mundo que o Renato, como o Renato há pouco colocou, essas mudanças do mundo que nós temos hoje, como é que nós vamos ensinar essas crianças com todas essas mudanças que nós temos hoje na sociedade? Onde a tecnologia tomou conta e o professor está lá na sala de aula, ensinando com o quadro negro e o giz. Então, não adianta só ter um currículo para ter qualidade. Então, nós temos que ter o que ensinar, que agora é o currículo, mas o como ensinar. Então, nós temos que estar pensando nas metodologias, nós temos que estar pensando como é que nós vamos avaliar esse aluno. Para ter essa qualidade que nós queremos, nós temos que ter uma escola com condições que o aluno se sinta bem lá e que aprenda, onde os professores se sintam bem e possam desenvolver um bom trabalho, onde se tenha condições de salário também e de trabalho. Tudo isso está sendo pensado para que a gente possa realmente ter esse cidadão crítico, participativo, atuante, inovador, e que possa realmente transformar o seu local, a sua comunidade e a sociedade onde vive. Vocês, independente do curso que estão estudando, né, vocês têm esse compromisso, ainda mais nesse programa, de pensar ações para desenvolvimento de uma região. E todos só vão conseguir se tiver conhecimento. E isso deve partir do nosso currículo, e a BNCC coloca, que isso já deve partir desde a educação infantil, anos finais, ensino fundamental, ensino médio. Hoje está sendo discutida a base do ensino médio. O que vai ser trabalhado em termos de habilidades, competências, conhecimentos. Nessa base que eu apresentei no início para vocês, estabelece 10 competências que o estudante que deve ser desenvolvido com o estudante ao longo da educação básica, que é da educação infantil até o ensino médio. Para que a gente consiga desenvolver todas essas dimensões, que a educação consiga desenvolver todas as dimensões do ser humano, que é intelectual, emocional, física, social, cultural. Vocês foram privilegiados que vocês estão num curso superior. A gente quer que mais pessoas possam estar num curso superior, mais pessoas possam estar qualificadas para o mercado do trabalho.
mais pessoas tenham conhecimento, mas principalmente para que possam ser felizes. E possam viver melhor essa educação integral que a gente espera alcançar, que a gente possa realmente promover uma educação melhor, mas uma sociedade melhor, e onde as pessoas possam ser melhores, com mais conhecimento, né, e que seja esse sujeito integral, com todas essas dimensões desenvolvidas. Tá bom? Pode. Esse projeto é para estar em pleno funcionamento, porque agora vocês estão na fase de Vocês estão escutando? Vocês estão desenvolvendo e capacitando esses professores, né? Quando vocês pensam que isso vai estar bem redondo, já no começo de 2020 ou mais para frente? Como é que é? Então, nós agora começamos com a disseminação e formação desses 500 que ajudaram, né, a construir. Por que eu digo que é a formação desses 500? Porque os 500 estavam divididos entre a educação infantil e os componentes do ensino fundamental. Então, agora a gente está fazendo uma formação geral com estes, para que esses façam no Estado. Mas nós, juntos com o DIME, FECAM, UNCME e Conselho Estadual, estamos fazendo um planejamento até 2024, o que vai ser feito. Por quê? Pela lei até 2024, esse documento que eu mostrei para vocês, ele pode ser revisado. Por isso que ele é uma base onde o professor ele pode riscar, rabiscar, dizer o que precisa ser melhorado. Porque até 2024 ele pode ser atualizado. Como vai ser a BNCC? Porque os professores, a partir do momento que começar a colocar em prática, é que eles vão ver, está bom. Teve conteúdos que mudaram significativamente, que quando nós éramos crianças, nós estudávamos, por exemplo, nas ciências. Agora passou para a geografia. E tem coisas que estavam na geografia que agora passou para ciências. E aí os professores estão meio perdidos. E agora o que eu vou fazer? Então é isso que nós, né, nesse final de ano ainda nesse semestre, início do semestre que vem, nós estaremos fazendo isso, trabalhando com a formação de professores, para eles conhecerem não só os princípios que norteiam, não só a BNCC, mas o nosso documento, mas também como que eles vão trabalhar os componentes e essas diferenças que agora tem no currículo a partir da BNCC. Mais alguma pergunta? Então, gente, obrigada por ter me convidado. Muito obrigada. Então, agradecemos a professora Zumara Luiza Gesser pela palestra. Neste momento, o palestrante Renato vai responder a um questionamento feito através do nosso e-mail. Bom, agradeço o retorno da instituição. Tem uma pergunta bem pontual da professora Luiza, da Unibave. Como implementar a inovação se as matrizes da maioria dos cursos de graduação não possuem disciplinas direcionadas às questões de inovação e empreendedorismo? Professora, eu entendo a sua pergunta como uma preocupação, né? Uma preocupação bastante atual que todas as instituições vêm tendo, no sentido de implantar uma cultura inovadora e empreendedora nessas matrizes curriculares.
Então, a minha sugestão é que, de fato, essas instituições ou esses cursos de graduação que não possuem disciplinas direcionadas a essas questões, atualizem e revisem as suas propostas de formação, porque, como foi comentado anteriormente, a cultura inovadora e a cultura empreendedora, ela perpassa todas as áreas de conhecimento. E hoje o mercado ele vem exigindo isso de qualquer profissional, independente do seu conhecimento técnico, do seu conhecimento tecnológico ou da sua formação aplicada em determinada área de conhecimento. Então, aquelas formações, aqueles projetos pedagógicos, aqueles cursos de graduação que ainda não realizaram esse movimento, e é um movimento que, de uma certa forma, exige bastante interação com as áreas da gestão, com as áreas da inovação, com as áreas do empreendedorismo, que essas conversas elas sejam realizadas, porque somente a partir dessas relações e da implantação e do ato de querer implantar uma cultura inovadora e empreendedora é que se consegue implantar esses resultados tão bem-sucedidos que nós temos realizado. Por outro lado, é importante a gente comentar que a gente vem observando isso de uma forma muito presente na grande maioria das instituições. Então, muitas universidades vêm criando centros de inovação, núcleos de inovação, estruturas voltadas para a ação empreendedora, e isso tem se capilarizado em várias áreas de conhecimento. Eu tenho acompanhado e eu estou envolvido no nosso projeto da Univale, junto a Uninova e as ações voltadas para o empreendedorismo. Então, a gente vem observando que nos últimos anos, esse diálogo com outras áreas que até então tinham uma certa dificuldade vem acontecendo. Então, eu acredito que outras instituições também estejam realizando, e a gente vem observando e vem recebendo esse tipo de informação, e isso tem que ser uma ação centralizadora, ela não pode ser uma ação pontual, ela tem que ser uma ação que converse com todas as áreas para poder gerar essa preocupação e o resultado desse seu questionamento, tá bom? Muito obrigado aí pela interação e eu agradeço o questionamento. Obrigado ao professor Renato. Obrigado ao professor Renato pela resposta. E para encerrar este evento, convidamos o senhor Marcos Roberto Rosa para proferir as palavras finais. Simultaneamente, estaremos exibindo fotos enviadas pelos participantes em suas instituições de ensino superior. Vamos colocar as fotos aqui para o pessoal já ir vendo, né? Até para a gente ter uma ideia da dimensão da abrangência dessa nossa transmissão de hoje. Né? Então, aqui tem o pessoal lá da Univale de Itajaí. Né? Muito obrigado pela presença aí de vocês. O Noesc, lá em Xanxerê também, bastante gente lá acompanhando essa nossa transmissão. Unibave, pessoal de Orleans aí, um abraço. Serra do Rio do Rastro vai passar por uma maratona esse final de semana, né? Então, vamos lá. Unidave, pessoal lá de Rio do Sul também aí participando, parabéns aos professores. Uniplac em Lages, em breve estaremos por aí. Unifeb, pessoal de Brusque ali também comparecendo, bastante pessoas, nossa. Uniarp Caçador, também pessoal comparecendo. Chapecó também prestigiando, pessoal aí do estado todo, lá do oeste também. FURB, Blumenau aí também em peso, alunos aí participando dessa nossa transmissão. O Noesc, São Miguel do Oeste, Unesc de Criciúma, nossa, o secretário vai ficar feliz na hora que ver essa foto aí, né? O Noesc também de Videira, o pessoal ali de Videira. A Unisul de Tubarão, né? Oi para todo mundo lá da Unisul de Tubarão. A Univille, pessoal lá de Joinville também, está numa salinha apertadinha, mas estão lá. O Noesc de Joaçaba, também pessoal participando lá do Proesd. O Noesc de Capinzal, também a galera toda acompanhando. E nós, né?
A Unisul de Florianópolis aqui também. Estamos aí presentes na transmissão. Certo? Era isso? Terminou? Mais alguma, não? Pessoal, encerrando então o evento, agradeço mais uma vez a participação e a disponibilidade dos nossos palestrantes, né? Avisar o pessoal aí que está interagindo e encaminhando alguns questionamentos, dado o avançado do horário e também a nossa logística aqui para fazer a transmissão desses questionamentos para os nossos palestrantes, nós vamos juntar todas essas perguntas, vamos encaminhar para os palestrantes, e essas perguntas elas serão respondidas por escrito e estarão disponíveis na página lá do PROESD, junto com todo o material que foi apresentado aqui durante estas apresentações. Tá? Destacar aqui, existe um grande desafio à frente. O pessoal do desenvolvimento regional aí eu acho que tem uma missão, como eu disse já no começo do ano, na primeira edição da abertura do PROESD, nós temos uma grande oportunidade e essa oportunidade se transforma, ela se torna para nós um grande desafio. Eu acredito que pelo fato de vocês estarem aqui no sábado de manhã, essa galera toda que está aí no sábado de manhã, e vão ficar o dia todo, né? Eu vou para casa, vocês vão ficar o dia todo aqui. Eu acredito que vocês aceitaram esse desafio. E vocês entenderam agora um pouquinho do que o professor Renato colocou a respeito do nosso foco quando a gente fala em buscar iniciativas regionais inovadoras. Nós precisamos dessas informações para incrementar tudo aquilo que a professora Zumara falou no nosso currículo. Porque se existe uma integração entre essas iniciativas regionais com aquilo que se ensina na escola, desde lá da educação básica, fundamental, médio, nós temos certeza que o cidadão, que o nosso aluno, ele vai chegar muito mais preparado para o ensino superior, e nós, eu, professor Renato, como professores do ensino superior, a gente sente essa necessidade de que o aluno ele chegue mais com poder de decisão maior, seja mais crítico, busque mais essa mudança, essa palavrinha que hoje está tão na moda, né, vamos dizer assim, essa mudança de mindset, que é o jeito da gente pensar e enxergar e encarar as situações. Então nós estamos buscando realmente formar cidadãos críticos, buscando fazer com que esse estudante ele tenha oportunidades de realmente se desenvolver e para que a gente possa alavancar esse percentual de 15% só de alunos com ensino superior. Né? O Estado de Santa Catarina nunca investiu tanto em educação superior como esse ano. O investimento é grande, o investimento é pesado, isso sem, obviamente, abrir mão do investimento daquilo que é obrigação do Estado, que é a educação básica. Mas o governo do Estado ele optou por incrementar o investimento. A partir do ano que vem, quando tiver os números todos consolidados, lá na página do UNEDU, onde a gente publica os gráficos, vocês vão perceber um salto no gráfico de investimentos, apostando que os estudantes do ensino superior podem e devem ser agentes de mudança e transformação. Tá? Nós precisamos fazer com que este investimento nos dê resultado. E para isso contamos com todos vocês. Vocês que aqui estão, vocês que estão nos assistindo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado para todos e todas que fizeram com que este programa acontecesse pela segunda vez no ano. O pessoal que está aí sabe a dificuldade que nós tivemos, sabe o trabalho que nós tivemos, e nós vamos fazer valer a pena. Todos nós, vocês, todos os que estão do outro lado, a nossa equipe e nós, a Secretaria de Educação. Tá bom? Então, para aqueles que vão retornar, um bom final de semana, um bom sábado. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro nos seminários regionais. Prometo que eu vou. O pessoal que está lá do outro lado do estado me cobra muito. Ah, tu não vem aqui? Eu vou. Tá?
Vou participar dos seminários regionais, a Secretaria de Educação vai estar presente e no nosso seminário, no final do ano, vai ter o nosso seminário estadual e, em fevereiro, o seminário estadual de vocês. Um grande abraço, um bom dia e até a próxima. Agradecemos a palavra do professor Marcos Roberto Rosa, agradecendo a audiência e a participação de todos. Damos por encerrada a aula magna do PROES de Desenvolvimento e PROES de Licenciatura. Desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigado.